Muy brevemente, yo gostaria de trazer 3 pontos para a reflexão, 3 invitações para a investigação futura sobre o direito administrativo. O primeiro ponto é o direito administrativo de la sostenibilidade como um princípio fundamental. O segundo ponto, muito sucintamente, será o direito administrativo preferencialmente, primordialmente no adversarial. E o terceiro e último ponto será o direito administrativo de participação e avaliação continuada numa democracia crescentemente digital, na avaliação continuada das políticas públicas. Isto é século XXI. Nós temos que estar em ciclo certo. Sou pena de um discurso um pouco vazio do ponto de vista funcional. Perfeito. Muito bem. O direito administrativo da sostenibilidade como princípio fundamental. Eu creio que deve haver uma transição de uma relação público-privada com uma precificação equivocada, que é uma precificação temporalmente miope, que se baseia solamente em los costos directos. Há que introduzir na relação público-privada, por exemplo, em los contratos públicos, desde a motivação da decisão administrativa por la contratação, a análise também de los costos indirectos. Costos indirectos são as externalidades sociais, se falou muito bem, ambientales e econômicas. Nesta ordem, se possível. Isto é uma análise de sostenibilidade de los impactos, obrigatória. Nós, em caso de Brasil, estamos começando isso. Temos guias de las licitações públicas sostenibles, temos um acordo importantíssimo, recente da Corte de Contas Federal, já não mais recomendando, sino que determinando que as contratações públicas brasileiras incorporem os critérios de sostenibilidade. Pero há que reformular estruturalmente nuestras categorias, incluso de precificação de los contratos públicos, pero no solo. As atividades de fomento público também devem ser norteadas por los critérios de sostenibilidade, que em caso brasileiro é um princípio constitucional. Então, a primeira invitação desta jornada para Argentina, Uruguai e Brasil, que temos tantos problemas conjuntos, pero tanta energia fraterna no campo do direito administrativo, é pensarmos o tema da sostenibilidade multidimensional, não só ambiental, não só econômica, não só fiscal, pero multidimensional, incluso em uma perspectiva ética. Segundo ponto, eu creio que, falávamos há pouco, a patologia do conflito em direito administrativo é uma coisa tremenda, muito custosa, que provoca uma perda de produtividade tremenda, não? Com os custos da judicialização excessiva de los conflitos. Então, está na hora de um cambio hermenêutico profundo de uma relação que se deve deixar de ser uma relação de conflito e de hostilidade, para uma reflexão, para uma postura de uma nova interpretação, um novo modelo, novo mental de relações, não diria exatamente horizontais, porque seria demasiado utópico, pero respeitosa mutuamente, uma relação de respeito, de confiança. O Estado de Administração não deve manter uma presunção demasiado frequente que o autoritarismo unilateral é
el camino es la solución. Las soluciones consensuales pasan a ser las técnicas adecuadas y prioritarias para resolver los conflitos. Por eso publiquei um ensaio em Brasil agora há pouco sobre o direito administrativo no adversarial. Me parece que este é o tema do século XXI mais interessante. Como fazer acordos administrativos probos, eficazes, com avaliação de custos-benefícios, motivação explícita, clara, congruente. Se trata de algo novo, por exemplo, em la relação com o particular, se deve dar um plazo para a autorregularização antes de la sanção. ¿Por qué no? Es una relación nueva. Es una relación no autoritaria. Se trata de derecho administrativo, entonces, no adversarial, del obligatorio intento de negociación, prueba, acuerdos administrativos y técnicas científicas complementares de solución de conflictos. En Brasil, yo les daría la noticia de que, por exemplo, em la Advocacia General de la União, estamos com avançados estudos e práticas de la negociação pública. Um pouco inspirada todavía na escola de Harvard, pero nosotros devemos de ter nossa própria contribuição neste ponto capital. Qual é nossa teoria de la negociação pública proba e eficaz? Direito administrativo no adversarial. O terceiro e último ponto, ou invitação para uma investigação conjunta e uma reflexão fecunda, seria, então, o mais avançado, eu creio. Mas todos os três são importantíssimos para enfrentar os déficits que o professor Balbin ha mencionado, eu creio. El derecho administrativo de participación continuada. La democracia tem que ser uma democracia continuada. Não podemos ter democracias de 4 anos. Isto é pouco para o século XXI. E a solução, eu creio, que é deixar um pouco para trás o direito administrativo do Estado analógico para passar ao direito administrativo do Estado democrático digital. As experiências de Estônia são estimulantes, as experiências recentes, em outra escala, de Índia, de identificação digital, bancarização, telemedicina, são estimulantes. E nós temos que avançar rapidamente para uma administração pública digital com prioridade de serviços públicos digitais e, sobretudo, de autosserviços digitais, com uma desburocratização sem precedentes, com uma redução de los custos de transação sem precedentes. Há que usar. Em pouco tempo será possível outro cenário em que o usuário de serviços públicos, na vida prática, não em discurso lírico, será não o centro das relações de administração pública, não mais, é pouco. Será codefinidor de las políticas públicas. Temos em Brasil uma recente lei, a Lei de Defensa de los Usuários de Serviços Públicos. Esta lei tardou muitíssimo, pero salió. En artículo 23, nuestra ley defiende exactamente la evaluación continuada de políticas públicas. Esto es más allá de los presupuestos participativos de Porto Alegre y otras cosas que fueron estimulantes, experiencias interesantes para el derecho administrativo, pero que no funcionaron muchísimo bien.
¿no? Foram interesantes. Hay que reconocer que foram interesantes, como laboratório. Pero acá se passa por uma outra fase. A participação 4.0 é evaluação continuada das políticas públicas. Preocupado em avançar para dar concretização máxima possível a este artículo 23, eu integro uma comissão de juristas na Câmara de Deputados e uma das nossas proposições será um projeto de lei de prestação de serviços públicos digitais. E dentro deste projeto de lei, há um ponto que é definição de los critérios para uma avaliação com indicadores mais ou menos precisos, pero avaliação continuada das políticas públicas por apps, por aplicativos. Isto será uma influência nova, sem precedentes, porque nós outros com a rede digital temos tido em toda parte do mundo uma ascensão peligrosíssima do populismo e outras coisas, fake news, câmeras de ressonância das redes de los extremistas. Só a parte negativa da democracia digital apareceu quase. Pero está na hora de nos apropriarmos e nós outros administrativistas podemos oferecer uma contribuição com fixação de critérios, com indicadores precisos, pero com a participação efetiva e digital da sociedade. Está na hora da emancipação crescente de uma avaliação benigna, pero verdadeiramente democrática, em sinergia com os controles, incluso o controle externo, o controle interno, não? E com um avanço que me parecerá fascinante. Então, às vezes, eu creio que isso é mais para o Brasil, vou dizer agora, às vezes da crise profunda surgem oportunidades e uma transformação verdadeiramente inaugural, um cambio hermenêutico de paradigmas mentais. A isto invito os hermanos administrativistas de Argentina, de Uruguai, de Brasil e de toda a América. Gracias.